Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos a Moscou, bem-vindos a um cacau, bem-vindos ao Botânica, esse bar super tranquilo, super legal, perto da Beloruska Station. Vai ser uma conversa complicada, porque tem alinhar uma série de assuntos extremamente sérios. E, bom, desde que eu voltei de Donetsk e do Donbass, é um frenesi absoluto. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não só aqui, todas as reuniões que eu tenho tido em vários assuntos diversos, como, claro, no Big Picture. Ucrânia, Rússia, OTAN, Império. Tem assuntos que nós vamos... É impossível entrar num espaço de meia hora. O que o presidente Lula falou em relação ao genocídio em Gaza e o que vai acontecer com Julian Assange. Nós vamos nos concentrar em Ucrânia, Rússia, OTAN, Império. Tem vários assuntos interligados extremamente importantes que aconteceram nesses últimos dias e isso denota e mostra o desespero crescente, não só das instâncias decisórias do Império, como dos vassalos. Primeiro de tudo é a liberação de Avdiivka. Quando eu estava em Donetsk, em uma das nossas reuniões cruciais, que eu acho que eu me referi no último Pepe Café, entre os dois comandantes principais do front, de batalhões militares, batalhões ortodoxos cristãos, disseram, olha, a Avdiivka a gente está entrando com força total, não só forças especiais, as forças de terra, mas bombardeios, bombas planantes e uma artilharia absolutamente devastadora, que é o que a gente escutava justamente, aqueles booms em Donetsk a cada 2, 5, 10 minutos e durante a noite inteira. Pode ser uma questão de dias ou pode ser uma questão, no máximo, de semanas. Uma semana depois dessa nossa conversa, a Avdiivka foi liberada. Ou seja, eles já sabiam que o front ucraniano estava em estado de decomposição acelerada. E o fato, por exemplo, que Kiev mandou um dos principais batalhões Azov para... numa missão praticamente suicida para a Avdiivka, os ucranianos já sabiam que eram favas contadas, questão de dias. Foi exatamente o que aconteceu. Então, isso muda o jogo radicalmente, sim e não. Sim, porque Avdiivka, que é na verdade, uma fortaleza praticamente inexpugnável, que os ucranianos promoviam como inexpugnável em construção e em upgrades constantes desde 2014, era basicamente uma base avançada para bombardear Donetsk e partes de Donbass, especialmente Donetsk, e bombardear civis em Donetsk. Todo momento que você está andando em Donetsk e conversando com as pessoas nos mercados, nos templos, nas ruas, eles dizem, olha, pode acontecer a qualquer momento. Então tem vários signos de bombardeios nas lojas, nos mercados de rua, na frente de pequenos shopping centers, etc. E em muitos lugares tem santuários onde as pessoas vão e depositam flores em homenagem aos mortos, especialmente as crianças. Isso vai aliviar um pouco os bombardeios sobre Donetsk, ainda que não o eliminem completamente, porque o que está acontecendo é que as forças russas estão agora numa ofensiva e elas vão puxar a linha do front cada vez mais para a esquerda no mapa, ou seja, para as fronteiras da ex-Ucrânia e conseguindo finalmente liberar todo o Donbass. Isso vai demorar, isso é super complicado. Tem um mapa excelente na exposição Rússia, no VDNK, que eu voltei nesse fim de semana. Tem um mapa no stand de Donetsk, tem um mapa mostrando tudo que falta para liberar. O vermelho no mapa é tudo que já está liberado, que voltou para Novorossia, e à esquerda, em cinza, tudo que deve ser ainda liberado, ou seja, é um longo caminho. Pode ser, se o front ucraniano a decomposição for acelerada, isso pode acontecer nos próximos meses.
ou pode acontecer pelo menos até o final do ano e entrando para o ano que vem. E aí entram vários componentes mesclados extremamente complexos, que é até onde a ofensiva russa vai, com que força. Força vai ser força total. E para vocês terem uma ideia, a cada dia chega no Donbass 1.000 soldados russos novos, um batalhão inteiro, treinados durante meses, equipados, super bem equipados, e que chegam para o fronte na linha de frente. Ou seja, os melhores números que nós temos dessa semana é que a Rússia está, entre a Rússia, as milícias do DPR e LPR, auxiliares da Chechênia, forças especiais, etc. Somando tudo, tem pelo menos 300 mil russos ou russófonos no front. E isso já constitui, digamos, o prenúncio de uma ofensiva a curto, médio e longo prazo sustentável. Mas o know-how apreendido pelo Ministério da Defesa e pelos russos em batalhas constantes durante 2 anos no terreno, isso não tem preço isso. E isso chegou a um ponto onde a OTAN está absolutamente aterrorizada, sabendo que a famosa humilhação cósmica da OTAN no terreno em Donbass está se aproximando a uma velocidade extremamente rápida. Em paralelo com tudo isso, bom, a Conferência de Munique, eu acho que eu tive que tomar doses inconscientes de sabedoria taoísta para acompanhar várias das mesas redondas da Conferência de Munique, uma das quais foi um negócio absolutamente brutal. Estava Antony Blinken, secretário de Estado americano, Little Blinky, Annalena 180 graus, aquela coisa da Alemanha, e um gentleman indiano, Jai Shankar, ministro das Relações Exteriores da Índia, que foi sensacional, porque imagina, ele é obrigado a conviver com Blinken, eles se entendem muito bem, inclusive, e obviamente o X da mesa redonda, conduzida por uma debilóide absoluta do Financial Times, era encurralar Jai Shankar, porque a Índia está lucrando extremamente, não só comprando energia da Rússia, como revendendo energia da Rússia e fazendo uma grana boa em cima disso para os europeus. E Jai Shankar, com a sua finesse extraordinária, é realmente um gentleman dizendo, puxa, vocês estão me subestimando, eu sou um cara muito inteligente, olha o que a gente está fazendo. Nós não temos ideologia, nós não somos contra, nós não somos binários. Você tem uma oportunidade que, do ponto de vista da energia que a gente precisa, está na frente. E se os europeus querem comprar o nosso excesso de energia que a gente compra da Rússia, por que não? É isso que a gente está fazendo. Claro, evidentemente, Blinken, com um sorriso extremamente amarelo, foi obrigado a aceitar o raciocínio de Jai Shankar e, no final, falou aquelas platitudes imbecis características dele, finalizando com o quê? A ordem internacional baseada em regras, que é a única coisa que eles sabem falar. Esses funcionários medíocres da administração boneco de pano na Casa Branca. Agora, tudo isso, se fosse para resumir, eu tentei resumir, na verdade, em uma frase, em um dos meus posts, o que aconteceu em Munique, o desespero absolutamente abissal das elites do otanistão inteiro. Estava todo mundo lá, Stoltenberg, todo mundo estava lá. Com o fato de que a humilhação cósmica da OTAN está cada vez mais próxima e Avdiivka foi o sinal de que daqui para frente tudo vai ser diferente em todos os sentidos. Tudo vai ser diferente em relação àquela contraofensiva completamente estúpida do verão do ano passado da Ucrânia, inventada pelo otanistão e inventada pelos generais da OTAN e pelos caras da CIA e do MI6 que controlam a história toda de Bruxelas até Kiev. E o fato de que, a partir de agora, essa militarização em parte da economia russa, o fato da economia russa estar estável, o fato de que está crescendo, o fato de que já é a 5ª economia do mundo em paridade de poder de compra acima das economias europeias, e o fato de que o exército foi reformulado, eles aprenderam os seus erros
táticos e estratégicos do começo e que agora vai ser uma avalanche lenta, gradual e segura, mas cada vez menos lenta, sempre gradual e cada vez mais segura para tomar conta do front inteiro no Donbass, e depois as possibilidades são infinitas de expansão, indo, evidentemente, entre esse ano e o ano que vem, Odessa e Transnistria. Isso agora está cada vez mais no cardápio. Não é explícito pelo Ministério da Defesa, mas é implícito em tudo, por exemplo, que Medvedev diz e escreve. E o fato de que os poloneses estão de olho na Galícia, os húngaros estão de olho na Transcarpátia, e o que vai acontecer, provavelmente, com enorme possibilidade, até 2025, quando, segundo Shoigu, ele mesmo, ministro da Defesa, pode acabar a operação militar especial, seria a Ucrânia, a ex-Ucrânia, que não vai ter mais o Mar de Azov, pode não mais ter o Mar Negro e pode perder a Galícia e a Transcarpátia. Claro, isso está no terreno das possibilidades cada vez mais plausíveis para um futuro, digamos, a médio e longo prazo. O desespero, evidentemente, retorna ao mesmo ponto, que é o processo de desmilitarização da OTAN, que é cada vez mais acelerado. O fato de que agora eles estão começando a perceber que a OTAN está praticamente desmilitarizada e os Estados Unidos estão, até certo ponto, também desmilitarizados, e aí começam a surgir as opções, eu diria, linha vermelha, mas vermelho coração explodindo, que são os Estados Unidos enviarem mísseis Taurus de longo alcance para a Ucrânia contra a Rússia. Bom, Medvedev já disse que isso é para lá de linha vermelha, porque esses são mísseis que têm um alcance, digamos, mais ou menos de 300 quilômetros, ou seja, eles podem ser colocados bem fundo no front e atacar não só o Donbass, como a Crimeia. Se isso eventualmente acontecesse nas próximas semanas e meses, a resposta russa, aí sim, a resposta russa vai ser um negócio absolutamente brutal. Ou seja, o clima aqui em Moscou entre o Ministério da Defesa, as agências de inteligência e o Kremlin é, digamos, um certo relaxamento. Estão tranquilos. Especialmente depois da famosa entrevista, estão ainda mais tranquilos, porque agora não só o americano médio, como o sul global inteiro, todo mundo que viu a entrevista, eles têm uma noção bastante clara das prioridades da Rússia, do fato de que Putin está em controle absoluto de todos os fatos, todos os dados, todos os dossiês na ponta da língua e não precisa de notas para nada. O fato de que, os americanos querem sentar e conversar a sério, nós sempre estivemos abertos. Não vai acontecer porque essa administração americana está totalmente encurralada. Eles não sabem como organizar um plano B porque nunca houve um plano B. O plano A foi sempre, nós vamos destruir a economia russa e nós vamos destruir o exército russo no terreno na nossa guerra por procuração na Ucrânia. Nenhum dos dois aconteceu e é pior, tudo reverteu e o boomerang e o blowback é cada vez mais estapafúrdio. E isso foi claramente refletido nessa atmosfera de, digamos, de desespero mal contido durante toda a Conferência de Paz de Munique. Então, isso é mais ou menos um resumo para vocês do que aconteceu nesses últimos dias, que está interligado também com o que está acontecendo no oeste da Ásia, em termos do eixo da resistência, que o eixo da resistência, diversos poderes e facções e vetores na Palestina, Hezbollah, a Hashd al-Shaabi e as diversas milícias no Iraque, milícias na Síria e Ansarullah no Iêmen, cada vez mais coordenadas e cada vez mais podem nos atacar como estão atacando de todos os lados, pode Israel tentar, já estão bombardeando o Líbano
muito além das regras estabelecidas entre eles, as famosas regras de guerra, Rules of Engagement. Rules of Engagement significa as regras estabelecidas pelos dois lados no meio de uma conflagração. Israel já está passando por cima disso porque eles estão bombardeando já o Líbano 20 ou 30 quilômetros além da fronteira. E isso não faz parte dessas regras. Então, é o desespero dessa atual administração mega-zionista em Israel. Isso indiretamente interligado com o fato de que o que o presidente Lula disse a respeito do genocídio, isso é uma opinião, na verdade, dos BRICS, não é apenas Lula persona, é da diplomacia brasileira e é dos BRICS. Lula jamais diria isso sem uma concertação inicial, especialmente com Rússia e China, mas incluindo o Irã também, os BRICS principais. E, evidentemente, Arábia Saudita e Emirados Árabes, Egito e Etiópia, membros dos BRICS, totalmente por trás do que Lula disse. Lula falou em nome de Lula, em nome da diplomacia brasileira e em nome dos BRICS 10. Por isso que isso é muito sério. E é tão sério quanto o fato de que os Houthi iemenis de Ansarullah continuam sendo bombardeados pelo o que a gente chama de USUK, United States, United Kingdom, Estados Unidos e Reino Unido juntos, e eles estão afundando navios e vão continuar atacando, e estão usando drones balísticos. Daqui para frente, eles avisaram, olha, vocês não sabem que estão se metendo, vocês vão nos bombardear, vocês vão nos atacar, ok, então esperem represálias. As represálias estão acontecendo, nada disso vai mudar. E um fato fundamental que é o tema eixos de resistência. O que eu vi acompanhando esses batalhões cristãos ortodoxos no Donbass profundo foi o que me deu uma iluminação no meio da noite um dia. Eu falei, claro, essa é o eixo da resistência eslava, que agora junta com o eixo da resistência do oeste da Ásia. E isso tem, declinações extraordinárias. Por exemplo, um pessoal do Donbass me mandou uma imagem além de significativa, um batalhão de tatars russos. Eles posam numa foto num dos seus QGs e estão segurando uma bandeira do general Soleimani. É a ilustração mais do que gráfica que a lógica e a lógica de resistência do eixo da resistência no oeste da Ásia é replicada nas terras negras e no solo negro riquíssimo do Donbass, que é também uma correlação com o eixo da resistência africana no oeste da África francófono. O que eles querem é uma resistência contra o quê? Contra o neocolonialismo francês. Então, esses eixos de resistência na África, em partes da Eurásia, no oeste da Ásia e nas estepes de Novorossia, você juntando tudo isso, você vê esses polos de resistência do sul global que estão cada vez mais fortes e estão dialogando entre eles também. A semana que vem aqui em Moscou vai ter uma conferência importantíssima de multipolaridade, que vai ser o tema do nosso próximo Pepe Café na semana que vem. As discussões que nós temos, digamos, não tão underground, overground e underground, com protagonistas do oeste da Ásia, com africanos que vão vir aqui a semana que vem também, e com toda a conversação no espaço eslavo, é de que esse é o ano da decisão, o ano do BRICS e o ano da expansão dos BRICS, de solidificar todos esses eixos de resistência e todas essas plataformas em direção do mundo multipolar. Por isso que no meio, digamos, desse negrume espesso, que é quase uma transfiguração, o que você vê na terra negra riquíssima e no lamaçal negro em Novorossia, que é uma terra proletária, que é uma terra de trabalhadores, que é uma terra de resistência, que é uma terra que foi durante a resistência da Grande Guerra Patriótica e nesses últimos 10 anos, que a gente está completando agora de Maidan, isso está sendo entendido pelo Sul Global.
e essas alianças e esses eixos de resistência, eles estão se desmultiplicando. A gente espera, por exemplo, tem um eixo de resistência na América Central, tem um eixo de resistência que pode se coordenar cada vez melhor na América do Sul inteira. Eu diria que isso é o nosso raio de esperança no momento de começar a tentar reverter essa lógica de guerra, de espoliação e de mentiras do império do caos. E nesse ano da decisão, 2024, o ano da presidência dos BRICS pela Rússia, é que a gente pode, todos nós juntos, começar a virar esse paradigma de cabeça para baixo. O novo paradigma está surgindo e ele é absolutamente inexorável. Muito obrigado a vocês todos aqui do Botânica. Já é noite em Moscou. Até o próximo Pepe Café, que vai ser sobre o mundo multipolar convergindo aqui em Moscou. Obrigado a vocês todos. Tchau, tchau. E não esqueçam a velha história. Assinem o canal, vamos fazer esse canal se expandir cada vez mais. Já tem muita gente de olho, inclusive de quem não fala português que quer um canal como esse em diversas outras línguas. Ok, mas esse é o Pepe Café em português para o Brasil e para o mundo lusófono. Obrigado a vocês todos. Tchau, tchau.